Observe com honestidade o padrão invisível que separa quem acumula esforço de quem constrói riqueza. A maioria das pessoas que trabalha muito, pensa muito e se esforça de verdade não está falhando por falta de inteligência, nem por falta de vontade. Elas falham porque estão presas a um comportamento silencioso que quase ninguém enxerga. Um padrão discreto, socialmente aceito, muitas vezes até elogiado, mas que impede resultado real. Esforço sem retorno não acontece por acaso. Ele é construído todos os dias, sem barulho, sem drama, sem ninguém perceber. Repare como isso aparece na sua própria rotina. Você começa algo com energia, com clareza inicial, com sensação de agora vai. Nos primeiros dias, sente avanço. Depois, sem um evento claro, sem um grande erro visível, a coisa começa a perder força. Você continua ocupado, continua pensando, continua tentando ajustar detalhes, mas o avanço real não vem. O dinheiro não estabiliza, a segurança não cresce. A sensação interna é de cansaço acumulado sem colheita. Isso não é azar, isso é padrão mental. Napoleon Hill ensinava que a diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas se mantém ocupado não está na quantidade de esforço, mas na direção sustentada do pensamento. Ele chamava isso de propósito definido, mantido mesmo quando não há estímulo, reconhecimento ou emoção envolvida. Hill observou por décadas que pessoas inteligentes e trabalhadoras fracassavam não por incapacidade, mas por falta de constância mental. Quando a mente reage demais, o corpo trabalha muito. Quando a mente é dirigida, o trabalho começa a gerar estrutura. Esse princípio não é moderno nem motivacional. Ele é antigo e repetido em várias fontes de autoridade. A Bíblia confirma isso de forma direta quando diz, em Provérbios 23:7, que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Não fala de esforço, nem de sacrifício, nem de horas trabalhadas. Fala do pensamento sustentado, silencioso, interno. O comportamento que constrói riqueza começa muito antes da ação visível. Jesus reforça esse mesmo eixo quando fala sobre fé como convicção anterior à evidência. Em Marcos 11:24, ele aponta que é preciso crer antes de ver. Não é sobre pedir mais, é sobre sustentar internamente uma direção antes que qualquer sinal externo apareça. Esse é um comportamento silencioso. Poucos fazem. Menos ainda sustentam. Agora, entenda isso de forma prática, sem espiritualizar cedo demais. Quem constrói riqueza de verdade não passa o dia renegociando consigo mesmo. Não acorda decidindo tudo de novo com base no humor, na notícia do dia ou no medo do momento. Existe um padrão claro nessas pessoas. Elas reduzem drasticamente decisões emocionais e repetem padrões mentais estáveis. Observe como a maioria vive. Decide demais, muda demais, reage demais. Cada reação custa energia mental. Cada microdecisão emocional rouba foco de longo prazo. Napoleon Hill dizia que a mente dispersa gasta energia tentando se defender do mundo, enquanto a mente dirigida usa energia para construir algo específico. Não é falta de esforço, é excesso de dispersão. Isso aparece diretamente no dinheiro. Quem vive tentando ajustar tudo ao mesmo tempo nunca constrói base sólida. Um mês acelera, no outro recua, depois tenta aprender algo novo, depois tenta se motivar novamente. Parece movimento, mas é apenas agitação. Riqueza não cresce em solo emocionalmente instável. A Bíblia aponta esse custo invisível quando orienta, em Filipenses 4:6, a não viver dominado pela ansiedade. Ansiedade aqui não é só medo, é mente pulando de cenário em cenário, de preocupação em preocupação.
Isso quebra constância, isso impede continuidade, isso mantém a pessoa sempre cansada e sempre começando de novo. Napoleon Hill explicava que constância mental cria coerência interna. Quando a mente sabe o que está fazendo, o corpo executa melhor, as decisões se simplificam e o ambiente começa a responder. Não é misticismo, é foco sustentado ao longo do tempo. Perceba algo importante agora. Esse comportamento silencioso não chama a atenção. Ninguém aplaude quem repete o básico todos os dias sem drama. Pelo contrário, a sociedade costuma admirar quem está sempre cansado, sempre ocupado, sempre correndo atrás. Mas riqueza não responde à exaustão. Ela responde à direção. Jesus nunca exaltou agitação. Ele falava de fidelidade no pouco antes do muito. Toda a lógica do reino aponta para a construção interna antes da expansão externa. O problema é que a maioria não suporta o invisível por tempo suficiente. Quer sinal rápido, emoção rápida, validação rápida. Repare em você com honestidade. Quantas vezes você confundiu intensidade com avanço real? Quantas vezes sentiu que estava fazendo tudo certo, mas no fundo não havia uma linha clara sendo sustentada todos os dias? Esse é o ponto que quase ninguém encara. E enquanto não encara, continua girando no mesmo lugar. Napoleon Hill insistia nesse tema porque sabia que a mente ama novidade, mas o resultado respeita a repetição. Ele dizia que a riqueza começa quando a pessoa para de negociar diariamente com seus próprios impulsos. Quando a mente deixa de pedir permissão para o cansaço, para o medo e para o ambiente. Esse princípio também aparece claramente em Provérbios 21:5, quando o texto diz que os planos do diligente conduzem à fartura. Planos, não impulsos. Diligência, não ansiedade. Fartura, não sobrevivência. Agora, antes de seguir adiante, perceba algo com responsabilidade pessoal. A maioria das pessoas nunca assume isso conscientemente. Preferem continuar tentando mais forte, trabalhando mais horas, consumindo mais conteúdo, esperando que algo externo organize o que internamente está solto. Mas isso não acontece. Existe um custo invisível em continuar desse jeito. E agora que você está vendo esse ponto, não dá mais para desver. Esse é o tipo de clareza que separa a minoria consciente da massa cansada. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu estou assumindo responsabilidade pelo meu padrão mental. Quando você escreve isso, sua mente registra compromisso. Você deixa de ser apenas alguém ouvindo e passa a ser alguém escolhendo conscientemente. Continue observando. Quem constrói riqueza de verdade não tenta controlar tudo. Controla poucas coisas, mas controla todos os dias. Napoleon Hill dizia que a mente focada em poucas direções se torna poderosa porque não se fragmenta. Isso vale para dinheiro, trabalho, decisões e estabilidade emocional. A Bíblia reforça esse ponto em Eclesiastes 7:8, quando diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Não é começar bem que constrói riqueza, é sustentar até o fim. Isso exige um comportamento silencioso, que a maioria abandona cedo demais. Jesus exemplificava isso ao falar do caminho estreito. Poucos escolhem, poucos permanecem, mas os poucos constroem algo que não desmorona quando o ambiente muda. Perceba como tudo converge para algo prático. Não é sobre fazer mais. É sobre parar de quebrar a própria linha interna todos os dias. Quando você entende isso, a mente começa a se organizar. O ruído diminui e as decisões ficam mais claras. E quase ninguém para digerir isso de verdade. Esse like faz o algoritmo entender que esse tipo de clareza precisa chegar a mais pessoas presas nesse mesmo ciclo invisível de esforço sem retorno. Quando você deixa o like aqui,
Você ajuda esse conteúdo a alcançar quem ainda não percebeu por que trabalha tanto e avança tão pouco. Mantenha a atenção, porque entender esse comportamento silencioso é apenas o ponto de partida de algo muito mais estrutural. Repare como quase ninguém percebe quando está sabotando a própria construção sem fazer nada errado. Esse é o ponto mais perigoso de todos, porque não dói de imediato, não gera crise, não gera vergonha, não gera alerta externo. A pessoa continua funcional, continua responsável, continua sendo vista como alguém esforçado. Por fora, tudo parece em ordem. Por dentro, a construção nunca se consolida. O comportamento silencioso de quem constrói riqueza não é fazer algo extraordinário. É parar de repetir padrões mentais que parecem inofensivos, mas que quebram a continuidade. A maioria das pessoas acredita que sabotagem é autodestruição explícita. Mas sabotagem real costuma vir disfarçada de prudência, de excesso de análise, de cautela constante. Napoleon Hill observou isso com precisão cirúrgica. Ele ensinava que o maior inimigo da riqueza não é o fracasso, é a indecisão crônica. Não a indecisão pontual, mas o hábito de reavaliar tudo o tempo todo. A mente que vive reavaliando nunca sustenta uma linha. Ela começa, para, ajusta, volta, muda. Parece inteligente, mas é instável. Perceba como isso se manifesta na prática. A pessoa diz que está pensando melhor, diz que está esperando o momento certo, diz que quer mais clareza. O problema é que esse estado nunca termina, porque clareza não vem antes da ação sustentada. Clareza surge depois de repetição consistente. A Bíblia toca exatamente nesse ponto quando orienta, em Tiago 1:8, que o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Não diz que ele é fraco, diz que ele é dividido. Essa divisão interna é silenciosa, mas corrosiva. Ela impede raiz. Jesus também alertava sobre isso quando falava de quem começa a construir sem calcular o custo. Não era sobre dinheiro, era sobre constância interna. Começar é fácil, sustentar sem aplauso é o verdadeiro filtro. Napoleon Hill chamava esse padrão de hábito da deriva mental. A pessoa não escolhe conscientemente desistir. Ela simplesmente vai se afastando da própria direção inicial. Um pequeno ajuste aqui, outro ali, até que meses depois não reconhece mais o ponto de partida. Note como isso gera a sensação de eu faço de tudo, mas nada engrena. Não é porque você faz pouco, é porque você não permanece. E permanecer exige tolerar desconforto sem negociar a própria linha mental. Aqui existe uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Quem constrói riqueza de verdade aceita o tédio da repetição, aceita dias sem emoção, aceita semanas sem sinal externo. Não porque gosta disso, mas porque entende o mecanismo. A Bíblia reforça esse princípio em Gálatas 6:9, quando diz para não se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo haverá colheita. O texto não promete colheita imediata. Promete colheita para quem não desiste no meio do processo silencioso. Napoleon Hill martelava isso porque via pessoas desistirem não por falta de capacidade, mas por fadiga mental. Elas cansavam de sustentar a mesma identidade por tempo suficiente. Mudavam de postura antes que o resultado tivesse tempo de se formar. Agora observe algo importante. Quem constrói riqueza não vive buscando validação constante. Ele não precisa sentir que está funcionando todos os dias. Ele opera por convicção interna. Essa convicção não é emocional, é estrutural. Jesus exemplificava isso quando se retirava para lugares silenciosos antes de decisões importantes. Não era fuga, era alinhamento interno. Ele não reagia à pressão do ambiente.
Ele respondia a uma direção clara. Perceba como a maioria vive o oposto disso. Qualquer instabilidade externa vira motivo para repensar tudo. Qualquer queda emocional vira justificativa para abandonar padrões. Isso cria uma vida inteira de tentativas interrompidas. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de uma âncora, algo que não se move com o humor do dia. Sem essa âncora, a pessoa vive à deriva, mesmo sendo competente. A Bíblia confirma esse eixo em Salmos 112:7, ao dizer que o justo não se abala por más notícias, porque seu coração está firme. Firme não significa insensível, significa dirigido. Agora entenda isso de forma prática, sem lista, sem teoria. O comportamento silencioso de quem constrói riqueza é reduzir drasticamente renegociações internas. Não ficar discutindo consigo mesmo o tempo todo se deve continuar, se vale a pena, se está cansado. A decisão já foi tomada. O dia apenas executa. Esse ponto é desconfortável porque tira a ilusão de que falta algo externo. Na maioria das vezes, não falta recurso, não falta conhecimento, não falta oportunidade, falta sustentação interna. E quase ninguém gosta de assumir isso, porque assumir isso significa parar de se esconder atrás do cansaço nobre. Poucos percebem esse padrão. Menos ainda têm coragem de interrompê-lo conscientemente. Escreva agora nos comentários: eu paro de renegociar comigo mesmo. Quando você escreve isso, você cria um corte simbólico. Sua mente registra que algo mudou. Esse tipo de compromisso não é emocional, é identitário. Esse é o tipo de ponto que muda o jogo silenciosamente, e quase ninguém fala sobre ele com essa clareza. Quando você deixa o like aqui, o algoritmo entende que esse conteúdo tem valor real para quem está cansado de começar e nunca sustentar. Esse like ajuda a levar essa clareza para pessoas que ainda estão presas nesse ciclo invisível de tentativa interrompida. Permaneça atento, porque agora a mente já está preparada para algo ainda mais profundo. Perceba como a verdadeira ruptura acontece quando você para de justificar o que já sabe que precisa sustentar. Existe um momento silencioso em toda a construção real em que a mente tenta negociar uma saída elegante. Não é desistência explícita, é racionalização. A pessoa diz que vai ajustar, esperar estabilizar, ganhar mais clareza. Parece maturidade. Na prática, é fuga do desconforto de permanecer. E é exatamente aí que a maioria quebra sem perceber. Napoleon Hill observava que o maior truque da mente não é o medo aberto, mas a lógica excessiva usada para evitar continuidade. Ele ensinava que a mente cria explicações plausíveis para interromper aquilo que exige identidade sustentada. Não é preguiça, é autoproteção. A mente quer alívio agora, não resultado depois. Repare como isso aparece na vida real. Quando algo começa a exigir repetição sem aplauso, o cérebro começa a perguntar: isso ainda faz sentido? A pergunta parece inteligente, mas quase sempre surge no momento errado. Ela não vem para melhorar a rota, vem para aliviar tensão. E toda vez que você cede a esse impulso, você treina sua mente a abandonar a linha antes do tempo. A Bíblia aponta esse padrão com clareza em Lucas 9:62, quando Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Não é uma frase dura por acaso. Olhar para trás aqui não é nostalgia, é hesitação interna. É mente dividida entre continuar e aliviar o desconforto do agora. Napoleon Hill dizia que a riqueza exige uma mente que aceita atraso de gratificação sem entrar em conflito interno todos os dias. Quem constrói algo sólido não vive discutindo consigo mesmo se ainda vale a pena. A decisão já foi tomada em um nível mais profundo. O dia apenas cumpre. Observe agora com honestidade.
Quantas vezes você interrompeu algo, não porque era errado, mas porque ficou emocionalmente pesado sustentar? Esse peso não vem do trabalho em si, vem da ausência de alinhamento interno. Quando a mente não está unificada, qualquer esforço parece maior do que é. A Bíblia descreve isso em Romanos 7,15, quando fala do conflito interno entre querer e fazer. Essa divisão não é moral, é estrutural. Enquanto a mente negocia, a ação enfraquece. Jesus resolvia isso pela clareza de missão. Ele não acordava perguntando se ia continuar. Ele respondia a uma direção já definida. Isso não o tornava rígido, tornava-o consistente. E consistência é um comportamento silencioso que a maioria não suporta. Napoleon Hill martelava o conceito de identidade assumida. Ele ensinava que a mente precisa decidir quem ela é antes que o mundo confirme qualquer coisa. Enquanto a pessoa espera a confirmação externa para sustentar uma identidade interna, ela vive refém do ambiente. Repare como isso afeta diretamente o dinheiro. Quem constrói riqueza de verdade não muda de postura a cada oscilação. Não muda de padrão, porque um mês foi mais difícil. Ele mantém o comportamento base mesmo quando o cenário aperta. Não por teimosia, mas por coerência. A Bíblia confirma isso em Abacuque 2,3, quando fala que a visão tem um tempo determinado e que, mesmo tardando, deve-se esperar. Esperar aqui não é passividade, é permanência, é não abandonar a linha interna antes do tempo certo. Agora perceba algo desconfortável. A maioria das pessoas usa justificativas sofisticadas para abandonar o básico. Diz que precisa de algo novo, quando na verdade precisa de repetição. Diz que precisa de mais informação, quando na verdade precisa de menos negociação interna. Napoleon Hill dizia que informação sem decisão firme vira distração. A mente se ocupa, mas não se compromete. Isso cria a ilusão de progresso sem entrega real. Quase ninguém quer admitir isso porque dói no ego. É mais confortável acreditar que falta algo externo do que assumir que falta sustentação interna. Mas enquanto essa honestidade não acontece, o padrão se repete. Aqui entra um ponto que poucos aceitam: o comportamento silencioso de quem constrói riqueza. É fazer menos ajustes emocionais e mais repetições conscientes. Não é empolgação, é disciplina mental, não é rigidez, é direção. Agora, antes de avançar ainda mais, note uma coisa: a maioria das pessoas que vai ouvir isso vai concordar mentalmente e não mudar nada. Não porque não entendeu, mas porque não decidiu assumir esse corte interno. Agora que você enxergou isso, a responsabilidade muda de lugar. Não dá mais para dizer que é falta de oportunidade. É uma escolha diária entre negociar ou sustentar. Escreva agora nos comentários: eu sustento o que decidi, mesmo sem aplauso. Quando você escreve isso, sua mente registra a identidade. Não é motivação, é compromisso consciente. Continue acompanhando o raciocínio. Napoleon Hill ensinava que a mente treinada aprende a tolerar o silêncio do progresso invisível. Ela não exige prova diária. Ela confia na estrutura que está sendo construída. Jesus exemplificava isso quando falava da casa construída sobre a rocha. A diferença não aparece no dia bom, aparece na tempestade. O comportamento silencioso é o que define quem permanece quando o ambiente pressiona. A Bíblia reforça isso em Mateus 7,24, ao dizer que o homem prudente ouve e pratica. Não ouve e analisa eternamente. Pratica, sustenta, permanece. Agora perceba a consequência prática disso. Quando você para de renegociar consigo mesmo, a energia mental se libera. As decisões ficam mais simples, o cansaço diminui. Não porque você faz menos, mas porque para de lutar internamente contra a própria decisão. Napoleon Hill afirmava que a mente alinhada trabalha em cooperação com o corpo.
A mente dividida trabalha contra ele. Por isso, tanta gente se sente exausta sem produzir resultado proporcional. Esse é um insight que quase ninguém absorve de verdade, porque ele exige menos fantasia e mais maturidade interna. Esse like ajuda esse tipo de clareza a alcançar pessoas que ainda estão presas no ciclo de justificar o que já sabem que precisam sustentar. Quando você deixa o like, o algoritmo entende que isso não é entretenimento raso. É conteúdo que reorganiza a mente. Permaneça atento, porque agora a base interna já está sendo ajustada e isso muda completamente a forma como os próximos pontos vão fazer sentido. Entenda por que a riqueza começa a se formar quando a mente para de pedir permissão para o próprio desconforto. Existe um ponto silencioso em que a construção real deixa de ser externa e passa a ser interna. Não muda nada visível de imediato. O dia continua parecido. As tarefas são quase as mesmas. O ambiente não aplaude, mas algo fundamental se ajusta. A mente para de buscar conforto emocional como critério de decisão. E é exatamente aí que a riqueza começa a criar raiz. Napoleon Hill ensinava que a maioria das pessoas vive governada por estados emocionais passageiros. Elas decidem com base no ânimo, no medo, no cansaço ou na expectativa de reconhecimento. Ele dizia que enquanto a mente precisar se sentir bem para continuar, ela nunca sustentará um projeto até o ponto de maturação. O conforto vira o filtro, e conforto não constrói nada durável. Repare como isso age de forma sutil. Quando o desconforto aparece, a mente começa a negociar, reduzir o ritmo, mudar o foco, procurar algo mais estimulante. Parece autocuidado, mas quase sempre é fuga do ponto exato onde o crescimento começa. Quem constrói riqueza não elimina o desconforto. Aprende a não obedecê-lo. A Bíblia toca exatamente nesse eixo em Hebreus 10:36. Quando afirma que é necessária perseverança para que, depois de cumprir a vontade, se alcance a promessa. Perseverança aqui não é insistência cega. É permanência consciente, apesar do desconforto temporário. É sustentar a decisão quando o corpo pede alívio. Jesus viveu isso de forma direta. Ele não escolheu o caminho mais confortável, escolheu o caminho coerente com a missão. Em João 4:34, ele diz que o alimento dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Isso é direção interna acima de sensação física. Não é negação do desconforto, é hierarquia clara, propósito acima do impulso. Napoleon Hill observava que pessoas ricas mentalmente não são mais frias nem mais duras. Elas apenas não entregam o volante da vida ao humor do dia. Elas sentem cansaço, dúvida, medo, mas não transformam isso em critério de mudança de rota. A decisão já foi feita em um nível mais alto. Perceba o impacto disso no dinheiro. Quando a mente para de buscar alívio constante, ela deixa de sabotar a continuidade. O fluxo começa a se estabilizar, as ações deixam de ser erráticas. O resultado não explode de um dia para o outro, mas começa a se acumular. E riqueza real é acúmulo consistente, não pico emocional. A Bíblia reforça esse princípio em Provérbios 4:25-27, quando orienta a manter os olhos retos e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não é rigidez, é foco sustentado. Quem fica desviando para aliviar o desconforto nunca percorre distância suficiente para colher. Napoleon Hill dizia que o hábito mais poderoso que uma pessoa pode construir é o de continuar sem drama, sem transformar cada dificuldade em crise interna, sem narrar sofrimento, apenas continuar. Esse comportamento silencioso cria algo raro, confiança interna, e confiança interna muda a forma como o mundo responde a você. Observe agora como isso se conecta com tudo o que foi dito.
esforço sem resultado, indecisão crônica, renegociação constante, fuga do desconforto. Tudo nasce do mesmo ponto. A mente não quer sustentar tensão sem recompensa imediata, mas toda construção real exige atravessar esse espaço. Jesus chamava isso de negar a si mesmo, não como autoagressão, mas como não obedecer automaticamente aos impulsos. Em Lucas 9:23, ele aponta que seguir um caminho exige disciplina interna diária. Não emoção diária, disciplina. Agora entenda isso de forma prática. Construir riqueza não exige genialidade. Exige parar de interromper o processo toda vez que o desconforto aparece. Exige manter padrões básicos, mesmo quando não há estímulo. Exige parar de transformar sensação em decisão. Napoleon Hill afirmava que quando a mente aprende a suportar desconforto sem se fragmentar, ela se torna poderosa. Não porque o desconforto some, mas porque deixa de governar. Esse é o ponto final que quase ninguém quer assumir. A maioria das pessoas não está bloqueada por falta de oportunidade, mas por excesso de obediência às próprias sensações. Enquanto isso não muda, nada externo muda de forma duradoura. Agora que você enxergou isso, existe responsabilidade. Não dá mais para dizer que não sabia. O comportamento silencioso de quem constrói riqueza está claro. Menos negociação interna, mais sustentação consciente. Poucos escolhem isso, menos ainda permanecem. Mas são esses poucos que constroem algo que não desmorona com o tempo. E se esse tipo de clareza faz sentido para você, esse canal é o lugar onde a mente deixa de ser confusa e passa a ser dirigida.